Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos de dica hoje, do dia 3/7/2021. A dica hoje vai ser sobre par diferencial e aplicações do par diferencial em amplificadores classe AB, sendo o simples, né, o single par diferencial e o dual, né, no caso você tem dois pares diferenciais no mesmo amplificador, cada um trabalhando para ativar um VAS. Vamos entender um pouco do amplificador com um par diferencial só e com um VAS, é aquilo que a gente sempre utiliza e utiliza como um amplificador que dá melhor qualidade. Eu vou explicar por quê nesse vídeo. Então imagine você tem aqui uma balança, né, que está, no caso, você tem nesse triângulo aqui uma fonte de corrente constante ou uma fonte só com limitador. Então você tem aqui o VAS nesse ponto, que é um amplificador de tensão. Então o que o VAS faz? Ele sobe e desce, ou seja, fica uma gangorra subindo e descendo. Então você vai ver a senoide dessa forma, de acordo com o sinal aplicado no par diferencial, ok? Então, gente, o que acontece no par diferencial que faz com que o VAS funcione? Então, o VAS nada mais é do que um circuito de acoplamento, onde você recebe uma corrente e ela varia a tensão, que a gente chama de transcondutância. Então, essa variação de tensão no circuito desse segundo estágio permite você ter uma excitação aí nos drives e a parte de controle de alta potência aí no estágio de saída do amplificador. Mas o que realmente você vai analisar para dar uma qualidade melhor no amplificador é no VAS, onde você tem lá vários acoplamentos, onde você vai informar a faixa de operação do amplificador, de quanto ele vai operar. Você vai analisar a parte do ponto de equilíbrio. Então esse circuito trabalha em paralelo com o circuito de corrente, ou seja, você tem aí o V-limiter, você tem o multiplicador de VBE, onde nada mais é do que manter uma corrente de repouso nesse circuito, para não deixar que o amplificador entre em crossover, ou seja, aquele dente que você observa de entre o semiciclo, ok, para o outro. Então esse crossover aqui é resolvido com a polarização em classe A, ok? Então quando você faz a parte de equilíbrio, você vai procurar sempre o ponto de quiescência, digamos, no circuito onde você tem um transistor do par diferencial. Então esse zero, ele fica aproximadamente um pouquinho acima do 0 volt, digamos, na saída do amplificador. Fica 0,7. Tem uns que ficam menos 0,7, que a gente chama do offset na saída. Então o que acontece mesmo você colocando em 0 volt na saída? É sinal que a balança ela está equilibrada, porém o equilíbrio dela tem um Q de quiescência que é mais elevado um pouco, para evitar que os transistores entrem em corte, ok, gente? Então um dos tópicos que a gente sempre bate muito em projeto é no par diferencial, principalmente nos resistores, estou marcando com X aqui, de degeneração. Então esses resistores aqui, a depender aí da temperatura, ele mantém um equilíbrio dinâmico do par diferencial. E com isso você tem o que? Você aumenta a estabilidade do amplificador, você aumenta a linearidade do amplificador. Então você vai trabalhar na parte inicial de melhoria do amplificador, onde você vai dar a assinatura sonora dele, onde você vai fazer
todo o contexto do amplificador, trabalhando no amplificador do par diferencial e também no amplificador de tensão, ok? Nós sabemos que o amplificador de operacional, ele utiliza muito internamente o nosso par diferencial. Então você vai observar aí que existem topologias de par diferencial utilizando a técnica Cascode. Tem a Darlington e o Zicline, né? Tem ela com FET e tem ela com MOSFET. Então a questão do que você vai utilizar tem a ver com a necessidade e a finalidade de uso do seu projeto. Como um amplificador, eu sempre trabalho com transistores BJT bipolar. Por quê? Porque eu consigo ter uma impedância intrínseca equilibrada de acordo com o beta. Já com os FETs, ele vai ter uma impedância elevadíssima. Então qualquer tipo de ajuste que você faça sensibiliza muito o amplificador. Então a entrada FET, ela é muito trabalhosa de você ter no amplificador. Aí você pergunta, tem melhor qualidade? Depende da sua configuração. Tudo vai depender dos ensaios que você faça com o amplificador. Tem pessoas que gostam de utilizar par Zicline, ok? E o Darlington. Então você fica com um transistor com elevadíssimo ganho na entrada do amplificador, e isso você tem captação de ruídos. Então você tem que ter um equilíbrio muito grande. O par diferencial, ele é utilizado nos amplificadores porque é uma forma de você fazer o cancelamento, ok? Então o que é um amplificador diferencial? Ele é um amplificador que ele multiplica as diferenças das duas entradas, ok? Multiplica por um valor constante, que normalmente é quando você tem uma fonte de corrente constante aqui em cima, e você pode fazer o equilíbrio do seu amplificador, ok? Normalmente as pessoas acham que o ganho do par diferencial é o ganho 1, mas na verdade ele ocorre uma amplificaçãozinha aqui, ok? Isso tem a ver com a forma que você faz os acoplamentos do seu par diferencial. Nos amplificadores que vocês observam com duplo par diferencial, no caso os amplificadores aí que você vê da linha Cygnus e outros, né, e muito utilizado aqui na indústria brasileira, por que existe esse tipo de configuração que dá um som bom, que a gente chama, dá um som potente? Porque nesse sistema, você, além de você ter dois par diferencial trabalhando no mesmo ciclo, ou seja, esse transistor trabalha no mesmo ciclo com esse, só que nos transistores revés aí você trabalha com o semiciclo invertido, que é como se fosse também um somente par diferencial. Então por que dois pares diferenciais no amplificador? Qual a função disso aí? É bem simples, tá, gente? Vamos fazer aqui a configuração da balança. Você lembra que o amplificador, ele tinha, no um só você tinha o ponto de equilíbrio mexendo somente em um VAS. No caso do amplificador duplo par diferencial, duplo VAS, você tem o ponto de equilíbrio no meio e aqui uma balança, ou seja, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, ok? Isso é uma forma de você fazer uma compensação, né, e ter o sistema push-pull mais equilibrado. O grande problema é você casar esses dois pares diferenciais aqui. Isso aqui que é complicadíssimo, porque se você modifica o ganho dos transistores, você consegue modificar. Vamos supor, esse aqui com 10% de energia fornece, que é um, vamos supor que seja aqui o NPN, consegue 1 volt. Esse aqui com a mesma porcentagem de sinal, ele vai conseguir um nível um pouco mais elevado, porque é um PNP. Então os transistores que têm um ganho um pouco mais elevado têm essa facilidade de elevar o ganho desse estágio aqui, tá, gente? Então, depois que ocorre esse tipo de amplificação, ele vem aqui para os dois
amplificadores de tensão. Então é aqui que você tem a balança propriamente dita, ok? Observe que no meio eu tenho o multiplicador de VBE, que nada mais é o ajuste de bias, que todos aqueles já viram em amplificadores, e normalmente fazem um ajuste dele para você ter um amplificador com melhor definição. Então observe que existe uma discrepância, porque aqui eu trabalho com corrente. No offset eu trabalho com a tensão na saída, na residual. Ou seja, vai chegar um ponto que esse transistor vai estar polarizado e esse vai estar polarizado ao mesmo tempo, que ele, mantendo um equilíbrio aqui, um equilíbrio que eu chamo na balança, né? Você vai ter o 0 volt na saída. Isso não quer dizer que não exista corrente circulando. A corrente aqui é para evitar o efeito de crossover na saída do amplificador. Ok, gente? Então, muita atenção, que as pessoas acham que está com 0 volt na saída, é sinal que o bias está regulado. Não é nada disso. O bias tem a ver com a corrente de repouso. A corrente que circula nesse circuito aqui, nesse andar que a gente chama, sem sinal de entrada. Que o sinal de entrada ele vai mexer nesse sistema aqui. Ele vai tanto do lado negativo, vai mexer nesse amplificador de tensão e nesse que tem aqui também. Então observe que a gente sempre tem compensações nessa etapa, nas duas, para você ter um resultado equilibrado. Então é aqui que a gente mexe. Então é um amplificador que é difícil você fazer um arranjo de equilíbrio bem feito, como a gente faz no que tem o single par diferencial. Ok? Essa é a dica número 3 do 7 de 2021, para vocês tirarem essas dúvidas sobre amplificadores que tem um par diferencial e o que tem dois. A vantagem e a desvantagem. Esse tem uma vantagem que você consegue equilibrar mais a saída, ter um offset mais equilibrado. Você pode fazer o ajuste tanto nos pares diferenciais como nos amplificadores de tensão, e isso você tem um resultado bastante positivo, tá, gente? Eu vou passar para vocês uma análise simples de um amplificador convencional, um emissor comum. Vocês vão entender o que é os resistores, os capacitores de acoplamento e o que faz o capacitor de desacoplamento. É aqui onde a gente faz a regulagem do amplificador para que ele fique dentro de uma faixa, dentro de uma operação que agrade o nosso projeto aí, que atenda a nossa necessidade. Então, gente, a dica hoje é para vocês ficarem ligados aí no movimento, principalmente aqueles que fazem manutenção, no equilíbrio dos amplificadores, a parte que é uma parte que dá realmente a melhor definição ao amplificador, dá a qualidade. E vou dizer uma coisa, você vai poupar muito tempo em manutenção se você tiver uma visão, mesmo que simples, do como funciona o amplificador. Então o primeiro passo para quem vai fazer manutenção é entender como funciona o circuito. Se você não entende como funciona, você vai começar a analisar de uma forma sem base. Aí vai começar a percorrer várias etapas porque você não sabe onde está o problema. Às vezes tem problema de solda fria, trilha rompida. Então você vai diagnosticar esse tipo de problema justamente fazendo essa análise dos circuitos, porque você faz ele isoladamente, você vai testar alguns componentes, mas você vai perceber pelo estado e o comportamento do amplificador que tem algum problema, que está faltando algum tipo de conexão, ou a conexão está mal feita de um estágio para outro. Ok, gente? Então esse é o equilíbrio do amplificador. Trabalhar com amplificador não é uma coisa simples, requer que a pessoa tenha um conhecimento de eletrônica, conhecer componentes eletrônicos, conhecer a parte de filosofia de operação, de como conhecer. Tudo são informações que você precisa ter ao longo da sua vida. E isso as pessoas adquirem com a prática, porque por experimento a gente verifica a tentativa e a gente consegue chegar lá. Ok? Mas se a gente tiver uma forma de fazer isso mais rápido e melhor, por que não fazer, né? Então essa é a dica número 3, né, do nosso canal do PWT. Brevemente aí vai estar muitas dicas mostradas no nosso curso de manutenção. E vamos que vamos, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. E aguardem o próximo vídeo aí da dica, que é uma dica muito importante, que vai ser sobre amplificadores de tensão, tá, gente? Um abraço e até mais.